está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Olha, não basta caminhar com Jesus. Nós precisamos ter uma vida transformada por Jesus. E eu vou lhe provar isso através da própria palavra, porque tudo que se fala tem que ser comprovado com a própria palavra do Senhor. E nós vamos ver isso com um discípulo dele, e é o discípulo chamado Pedro. Pedro foi o primeiro discípulo que o Senhor chamou para acompanhá-lo. Ele estava pescando e o Senhor fala com ele assim: venha que eu vou te fazer pescador de homens. E nesse momento, Pedro, ele deixa o barco, ele deixa seu pai, ele deixa peixe, ele deixa mar, ele deixa tudo e ele segue Jesus. E Pedro vai caminhar com Jesus durante 3 anos e meio. Enquanto Jesus está passando, está cumprindo, está executando o seu ministério, ele está com Jesus. Do primeiro ao último dia, ele está com Jesus. E Pedro, ele vai presenciar com Jesus, ele vai presenciar a própria sogra ser curada, ele vai presenciar a ressurreição da filha de Jairo, ele vai presenciar Jesus quando acontece a transfiguração, ele vai presenciar quando Jesus está no Getsemane, ele vai presenciar as curas, os cegos que veem, os surdos que ouvem, os mudos que falam, os aleijados que andam, a libertação dos cativos, vai ver todos os que estão aprendendo, porque Jesus está o tempo inteiro ensinando e ele está ali. Mas ainda assim ele continua do mesmo jeito. Ele continua difícil porque ele implicava com todo mundo, ele era uma pessoa altamente arrogante, ele era uma pessoa que se achava melhor do que os outros, ele era impulsivo. Ele era tão impulsivo que Jesus andou sobre as águas e ele falou: eu quero ir também, me chama, me diga, venha. E Jesus falou: então vem. E ele foi. Então ele era extremamente, ele tinha um perfil, um temperamento extremamente diferente de todos os outros. E Pedro, ele vai fazer o quê? Quando ele está com Jesus, ele chega ao ponto de dizer a Jesus assim: Jesus, olha, o Senhor não vai morrer. O Senhor não vai acontecer isso, quando Jesus fala com ele. E Jesus fala com ele: para trás de mim, Satanás. Porque ele dava brecha para essas coisas. E ainda tem outra coisa. Pedro, ele foi o homem que quando Jesus disse que estava para morrer, né, que seria preso naquela noite, e ele disse assim: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Então o que Jesus vai falar com ele? Então, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, olha o nível do coração de Pedro. Vendo toda a humildade de Jesus, Pedro continuava do mesmo jeito. Quando o soldado chega para prender Jesus, ele corta a orelha do soldado. Ou seja, ele tinha o mesmo coração. Ele caminhava com Jesus, mas não tinha mudado em absolutamente nada. Ele permanecia do mesmo jeito. Então Jesus morre. Quando Jesus morre, se Pedro caminhou com ele, viu tudo que ele fazia, era discípulo dele, qual era o papel de Pedro? Continuar o legado de Jesus. Mas Pedro faz o quê? Pedro abandona tudo aquilo e volta a pescar. Ou seja, ele era pescador, deu um intervalo na sua pesca, viu um monte de coisa e depois ele volta para a pesca. E isso não foi o que o Senhor queria para ele. O Senhor queria que ele deixasse a pesca e se transformasse em pescador de homens e continuasse assim para sempre. E aí vamos para lá, vamos caminhando. Jesus morre. Quando Jesus morre, ele volta para a pesca. Um dia Jesus ressuscita e Jesus chega perto dele no barco e ele não consegue pescar nada e eles não conhecem Jesus, porque Jesus agora está com o corpo glorificado, transformado, né? E aí ele chega e o Senhor fala assim: joga a rede do lado direito que você pega. E eles jogaram e pegaram. Então, quando fizeram isso, eles entenderam que ali era Jesus. E aí Jesus vai chegar para ele e falar assim: Pedro, você me ama? Ele: sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro ficou chateado. Sim, Senhor. Aí ele falou assim: então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, as 3 vezes que ele negou Jesus, Jesus perguntou para ele se ele o amava e se ele estava disposto a deixar tudo aquilo para poder continuar com ele. E aí sim, nesse momento, Pedro é transformado. Nesse momento, o coração de Pedro é mudado. E a partir daí, sim, ele começa a ser o discípulo que o Senhor esperava que ele fosse. E que a transformação que Jesus precisava, que ele se transformou. E ali ele começou a pregar, a presença, Pedro passava, a sombra dele fazia milagres, e onde ele estava, ele alcançava vidas e pregava para muitas pessoas eram transformadas, porque foi isso que o Senhor queria para ele. E é isso que eu digo para você: não adianta a gente ler Bíblia, não adianta a gente falar de Jesus, não adianta a gente fazer certas coisas se nós não tivermos o nosso coração transformado.
há necessidade de uma transformação genuína para que o Senhor possa entrar na minha vida, na sua vida e sim, nós sermos discípulos do Senhor como Ele quer que nós sejamos, com uma vida nova e totalmente transformada. Amém? Essa palavra eu deixo para você e te peço que você que ouve, você curta, compartilha, você se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para que você continue sendo abençoado todos os dias de manhã. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.